Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao AGCast, o videocast da AGCom, Agência Experimental de Comunicação da Universidade AMB Morumbi. Eu sou Rafael Domingos, estudante de produção musical e fonográfica, e a nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial, que dispensa apresentações, porque vocês já viram ela aqui várias vezes, não só nessa temporada, como várias outras. Na verdade, em todas as temporadas. A nossa convidada de hoje é Ana Faita. Seja muito bem-vinda, Ana. Ai, Rafa, tenho o que responder disso, gente. Tô até com vergonha já, gente. Oi, pessoal. Muito estranho eu estar aqui na minha cadeira sendo entrevistada. Sempre eu tô aí, você começou a falar, eu já ia completar. E eu sou Ana Faita, host do episódio de hoje, mas não, gente, hoje eu sou convidada. Vamos falar um pouquinho do release aqui da Ana. A Ana, gente, ela tá finalizando o curso de jornalismo e tem mais de 4 anos de experiência em marketing, com foco em branding, marketing de influência e planejamento estratégico. Já passou por empresas como o PicPay, atuou em agências de relações públicas e conteúdo e atualmente trabalha na P&G Brasil no setor beauty. Ana, comenta um pouco sobre isso, assim, toda essa trajetória com apenas 22 anos. Gente. Rafa, eu sempre fui além do meu tempo, eu diria. Acho que toda a minha trajetória começa quando eu vou fazer o ensino médio. E aí, quando eu fui fazer o ensino médio na minha cidade, né, minha querida Osasco, tinha uma ETEC que você podia fazer o ensino médio integrado ao ensino técnico para você poder estudar para outra coisa. E eu, por conta da minha condição da minha família, eu ia ter que fazer uma escola pública. E eu olhei e falei, tipo, cara, eu não quero ir para uma escola pública normal, vamos fazer ETEC, que eu já vou sair com um diploma. Então, quando eu tinha 15 anos, eu prestei o vestibulinho da ETEC para marketing, totalmente por influência de... O meu irmão já fazia e a nota de corte era mais fácil. Só por isso. E eu me encontrei na parte do marketing, na questão de comunicação. E aí eu saí de lá quando eu fiz na ETEC. Eu também tive que entregar um TCC. E é muito engraçado, eu sempre conto essa história quando eu estou me apresentando, é que na ETEC eu fiz um TCC falando sobre digitais influencers e como eles utilizam a influência para a decisão de compra. E isso foi em 2020. Na pandemia, eu tive que fazer um TCC na pandemia. E o marketing de influência não era, 1% do que era hoje em dia. Pra você ter noção, as blogueiras que eu entrevistei, elas só faziam permuta. Elas não faziam publicidade ainda paga. E tudo que o marketing de influência é hoje, que vocês veem na realidade. Então, eu fiz o TCC, fiz sobre digitais influencers. Quando eu terminei, eu fui aprendiz no PicPay, onde, pra mim, foi uma escola. Eu sou, eternamente grata pelos meus chefes que eu tive no PicPay. Porque eles sempre falaram pra mim, vai, se desenvolve. E eu nunca quis ficar presa numa caixinha, cara. Eu nunca quis ser aquela aprendiz que só preenchia planilha. Eu falava pra minha chefe, me dá outras coisas, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, deixa eu te ajudar, deixa eu entender. Eu era a definição, ainda sou hoje em dia, de caça-trabalho. Ai, não me aguentava, preenche essa planilha pra mim. Preenchia, óbvio. Mas aí eu já ia caçar outra coisa pra eu fazer também. E aí, depois do PicPay, eu passei um tempo estagiando na Ketchum, que era uma agência de relações públicas, só que eu atuava na parte de marketing de influência, onde eu atendi Melita, fiz alguns trabalhos de marketing de influência de Warner, e aí eu atendi a P&G, mais para ser específica, Pantene, que é a marca que eu trabalho hoje. Hoje eu trabalho para a P&G mesmo, não estou na agência. Nesse ano, eu tive a oportunidade de mudar de agência. Eu fui para a Loy, que é uma agência especializada em conteúdo, onde eu trabalhei para Eudora e Trust, então eu sempre estava na beleza, até que surgiu a oportunidade hoje na P&G, que é onde eu estou trabalhando para Pantene, para Secret, para as marcas de beleza. E aí, nesse meio tempo, eu falei, gente, eu já tenho um diploma de marketing, eu quero fazer outra coisa, eu não quero fazer publicidade, nunca quis minha faculdade. Falei, não aguento mais ver coisa de marketing, já trabalho com marketing, vou fazer jornalismo. E é isso que eu ia falar. Isso tudo que ela contou agora de trajetória, né? Principalmente a parte do marketing que ela começou, isso no ensino médio, tá, gente? Que ela vai fazer o técnico, né? Certo? Sim. Junto. E aí eu queria perguntar, como é que foi essa decisão assim? Por que você escolheu o curso de jornalismo, né? Dando continuidade ao que você está contando, na AMB Morumbi? Olha, jornalismo sempre me brilhou o olho. Sempre quis. E eu acho que também,
quando eu fiz o meu ensino médio integrado ao marketing, eu achei, tipo, cara, eu quero trabalhar com comunicação. Porque, pra você ter ideia, quando eu comecei, eu falei, eu vou fazer esse técnico em marketing só pra eu conseguir me formar, porque eu precisava de um técnico em escolas que fossem públicas, no caso. E aí eu falei, tá, vamos fazer esse, mas eu queria, por exemplo, eu já quis ser nutricionista. E depois de um tempo eu falei, não vou me dar bem com química. Vou fazer administração, vou mexer com números, ser a dona do dinheiro, money, money, money. Não deu certo também. Aí, quando eu terminei, eu falei, gostei dessa tal da comunicação. O que eu posso fazer para me desenvolver e ir além? Aí eu avaliei alguns ARP. Não sou tão amigável assim da política da boa vizinhança sempre, né? Publicidade, não tô muito afim, não. Já vi o marketing, acho que vai ser too much, porque eu já sabia muitas das coisas. E eu falei, jornalismo tá aí, uma coisa que brilha o meu olho, que meu coração chama pelo jornalismo. Eu falei, vou fazer. No máximo, eu vou me especializar ainda mais e me formar uma comunicadora mais completa ainda. E retomando aqui, falando do PicPay, né? Você trabalhou e eu vi aqui que você desenvolveu uma estratégia de branding para o Dia das Mães, né? Em um dos projetos do PicPay. Eu queria saber, assim, como foi o processo de conteúdo, desenvolvimento e o que isso impactou também para você enquanto profissional? Acho que impactou 100% na minha profissão de estrategista, de trabalhar com estratégia. Acho que foi por volta do meu primeiro ano que eu estava no PicPay, como aprendiz. E aí, eu conversando com a minha chefe, eu queria me desenvolver ainda mais. Ela falou, vou te ensinar como a gente cria uma estratégia de campanha. Aí ela me ensinou o beabá e falou, pronto, agora o seu projeto é criar uma campanha para o Dia das Mães. Vai que é tua, fia. Isso eu sendo uma aprendiz, eu virei e falei, tá bom, vamos lá. E aí eu fui atrás. Então, eu aprendi a fazer um planejamento, uma estratégia de campanha assim. Então, o do Dia das Mães, eu acho que foi assim, a gente já tinha acabado de sair da pandemia, era em 2021, e eu fui olhar, tipo, dados, pesquisas, para trazer um insight de qual é a dor da consumidora no Dia das Mães. E aí, eu achei uma pesquisa que mostrava que, por exemplo, as mães, elas ganham sempre flores e chocolates. E fazendo uma parte de social listening, entendendo o que a galera tava falando de Dia das Mães, muita gente não sabia o que dar para suas mães no Dia das Mães. E aí eu pensei, cara, uma coisa que acontece muito, e eu não sei se já aconteceu com você, mas você olha pra sua mãe e fala, mãe, o que você quer ganhar? Uma lembrancinha, qualquer coisa. Básica, assim, só carinho. E aí a estratégia foi, fala sério, mãe. Que aí a ideia era que as mães contassem realmente, cara, você quer ganhar um tênis, você quer ganhar uma batedeira, você quer ganhar uma roupa, um perfume, tipo, me conta o que você quer realmente ganhar. E aí, nisso, a gente trazia, por exemplo, os produtos do PicPay, que eram da PicPay Store, para você conseguir comprar com cashback e tudo mais. E aí, a partir disso, nesse ano, foi quando eu comecei a me desenvolver como estrategista. Depois, eu fiz a estratégia de Dia dos Namorados e Dia dos Pais também, antes de sair do PicPay. Isso em 2021 começou? Isso. Gente, depois eu vou pesquisar. Gente, 2021. a Ana fez... Eu já estava na faculdade quando eu fiz. Sim. Eu acho que eu estava em 2021, estava no meu segundo semestre da faculdade. E é isso que eu ia perguntar. Como o jornalismo, né, usou como também base ou vice-versa com o marketing? Né? Como é que você junta o jornalismo com o marketing? Por quê? A gente já teve vários entrevistados aqui no AGCast que foram jornalistas e, obviamente, né, você vê o leque de oportunidades dentro da profissão de jornalismo, né, que pode estar atuando no mercado de trabalho. Eu queria saber de você como que o jornalismo pôde também surgir como base também, ou vice-versa, né, com marketing. Eu acho que como jornalista, o que eu aprendo e aprendi na faculdade é o seu poder de escuta. E querendo ou não, com marketing, você tem que escutar as pessoas. Eu tenho que escutar o meu consumidor para saber qual é a dor dele e qual é o produto que eu consigo trazer para solucionar essa dor. E também eu tenho que olhar para o todo. Não posso me fechar e falar, é só o meu produto é bom, é isso, é isso. E eu acho que essa minha parte como jornalista entra em trazer essa humanização para o marketing. De, cara, vamos sentar, vamos ter essa escutativa do consumidor, vamos ver o que estão falando nas redes sociais, vamos olhar além. Também acho que é um perfil de... Para você ser jornalista, eu acho que é muito um perfil de questionador. E é muito isso que eu faço também nas reuniões que eu participo. Sempre trago esses questionamentos do tipo,
por que isso, por que não aquilo, por que vocês me recomendam seguir dessa maneira. Acho que é muito um casamento dessas duas profissões que eu consegui trazer para mim. Sim. E eu queria falar também, dentro dessa sua evolução profissional, né, que você desenvolve desde o ensino médio, por que você escolheu marketing de influência e o que é o marketing de influência? Porque a gente pode pensar nas palavras de forma separada. Influência seria algo que subjuga ou, né, oferece ao outro uma interferência que faz com que a pessoa siga algo. Isso é influência. E o marketing seria todo o estudo por trás, né? O que seria o marketing de influência e o porquê que você escolheu o marketing de influência? Bom, vou explicar primeiro o que seria o marketing de influência. É a gente ter um ecossistema que vai influenciar as pessoas. Quando a gente monta um ecossistema de influência, vai desde a blogueira que eu tô pagando para falar do meu produto, ao ator da Globo que eu tenho contratado como embaixador, também para, por exemplo, a menina que ela é UGC, que ela cria conteúdo na internet, está falando sobre o meu produto, ela também está influenciando. Então, dentro desse ecossistema, são todas as pessoas que vão influenciar para a compra. Isso é a minha percepção como profissional e também o que eu vejo. E eu acho que eu fui escolhida pelo marketing de influência. Porque, por exemplo, quando eu tive que fazer o meu TCC, o meu grupo escolheu a gente falar sobre digital influencers, porque tava virando modinha, virando hype, a gente queria entender o que estava acontecendo. E aí, por isso, eu consegui depois, o meu estágio, que eu trabalhava mais com marketing de influência, do lado da agência, então pensando nas ações. E hoje em dia eu tô como marca, né, fazendo marketing de influência. Ai, que bacana. É interessante falar sobre isso, porque muitas pessoas não conhecem, e pessoas do seu próprio curso, né? E quando você falou isso de um ecossistema, você trabalha muitas vezes com transmídia, certo? Sim, então, por exemplo, a gente precisa de uma blogueira para falar no TikTok. Preciso de uma pessoa para falar no Instagram. Eu preciso de uma pessoa para comunicar no YouTube. E uma coisa que acontece muito da profissão é, contrata uma influenciadora e ela vai fazer para tudo e a gente só vai replicar. Esse é o ponto, gente. Presta atenção aqui. Não é isso que acontece. Você precisa primeiro estudar qual é o comportamento da sua consumidora na plataforma para entender quais são as principais influenciadoras que estão nesse nicho que você atua e pensar qual é o formato que a minha consumidora vê. Não adianta eu fazer um vídeo de 12 minutos pro YouTube se a minha consumidora não está procurando sobre mim no YouTube. Eu tenho que me adequar a cada plataforma, adequar o que a consumidora faz. Então, acho que é mais por isso também que a gente tem esse ecossistema de olhar por trás mesmo e estudar. Tipo, o que a minha consumidora vai falar, o que eles estão procurando, quem que eu vou trazer. Então, por isso que precisa trazer o marketing de influência também para perto. E voltando assim, você comentou que trabalhou com a Pantene. Eu queria saber como foi participar desse projeto, no sentido de as suas experiências enquanto pessoa mesmo, né? A parte além do profissional, né? Tipo, trabalhar com a Pantene, influenciadores, estar nesse meio, nesse mercado, assim, você ao mesmo tempo pensar assim, caramba, a Ana lá no ensino médio foi plantando tudo isso, construindo e agora estou aqui. Como foi esse processo? O que você aprendeu? Quais foram os desafios também, as experiências positivas? Conta pra gente. Eu acho que pra mim, no meu tempo que eu trabalhei com Pantene na agência, o principal desafio foi me posicionar. Porque, pensa, você não começou agora no mercado, mas é sempre, no mercado a gente sempre precisa estar se inovando, sempre estar se posicionando. Então, eu sempre, tinha reuniões que eu entrava sem a minha gerente, tava eu lá e eu precisava falar, gente, eu sei do que eu tô falando. E eu preciso me fazer ser ouvida. Então, eu tive que mexer muito nas minhas skills de comunicação, óbvio. A gente é uma constante evolução, então eu evoluo até hoje para sempre me posicionar. Acho que foi o principal desafio que eu enfrentei quando eu comecei. De ter que... Você senta numa mesa e aí, geralmente, você é a mais nova na sala, sabe? Então, tem essa questão do posicionamento, de ser ouvida. Diria também que trabalhar com Pantene na agência me fez evoluir muito como profissional, porque eu mexia desde das estratégias, falava com influenciadora. E eu sempre falo para muitas amigas e amigos meus, quando a gente está conversando sobre mercado de trabalho, que a agência é uma escola. Então, cara, eu fazia de tudo, de tudo. Eu aprendi desde negociação com influenciadora, montar uma estratégia, a analisar dados. Então, foi literalmente uma escola para mim. É importante a gente, né, pontuar aqui que a gente está falando só a parte de marketing. Agora, te voltando a essa parte de jornalista, né? A Ana Faita, como jornalista ali, ela também cobriu alguns eventos que foram super importantes, como
a mesa SP que eu estou vendo aqui. Eu queria saber como foi, né, desse outro lado da comunicação. Como é que foi, assim, também trabalhar essa parte fora da sala de aula, né? Ou seja, a parte mais prática, né? Para além da sala de aula, durante ainda o curso, né? Como é que foi esse processo aí de trabalhar como jornalista, fazendo cobertura nesse evento da Mesa SP? E conta pra gente o que é a Mesa SP. Bom, o Mesa SP é um evento de gastronomia organizado pela revista Prazeres da Mesa. E eu cobri o Mesa a convite da Anhembi por 2 anos. E aí eu acompanhava, por exemplo, uma palestra, um workshop, pode-se dizer, onde um chefe, por exemplo, o meu foi o Rafael Iocchi, e aí ele estava ensinando uma receita de vegetariano. Acho que era vegetariano, era sobremesa, mas faz muito tempo, não vou lembrar. E aí eu tinha que ver, entender o que ele estava falando, quais eram as coisas principais que ele estava comentando, e depois disso eu tive que fazer uma matéria contando isso, porque depois que acontece o evento da Prazeres da Mesa, eles fazem uma revista, edição especial do que aconteceu no evento. Então, eu fui nessas 2 vezes e, cara, eu vou te dizer que pra mim, sabe aquele momento que você tá com os olhinhos brilhando? Sim. Eu me sentia, tipo, a jornalista. Porque eu tinha meu crachazinho de jornalista, que eu tenho até hoje guardado em casa. E eu consegui realmente fazer mesmo, tipo, ser jornalista. Eu me enxerguei como jornalista nesses 2 momentos. Então, por exemplo, antes, eu tive que fui pesquisar sobre o chefe, fui tentar entender o que ele fez, aí eu descobri que ele era do MasterChef, pensei em perguntas. E também, uma coisa que acontece é que você tem que dar a cara a tapa. Então, por exemplo, acabou lá o workshop dele, ele deixa aberto para quem quiser experimentar. E aí cara, jornalista tem que estar na rua, então eu tenho que experimentar e eu tenho que ir lá falar com ele. Eu falo, eu sou da Prazeres, estou cobrindo o evento, você tem 5 minutos para falar comigo? E os chefes, eles são muito requisitados, né? Então eu precisei, cara, com a minha cara e coragem ir lá e Preparada pro não e preparada pro sim. Sim, você tem que estar sempre preparada pro não e você tem que estar preparada pro sim também. E já pensar, cara, se ele não topar falar comigo, eu vou ter que escrever uma matéria de qualquer jeito, porque é um comprometimento que eu fiz com a revista. Então, eu precisava já estar pensando, cara, se ele não for, o que eu vou falar? Eu até lembrei, a minha primeira palestra que eu cobri, na minha primeira vez que eu fui, foi da Chef Heaven. E foi eu e uma amiga minha, e, cara, a gente tava, tipo, deslumbrada. Cara, é a Heaven do MasterChef! E eu era, tipo, muito fã, porque eu acompanhei muito ela no MasterChef. E aí, eu vendo ela foi super simpática comigo, conversamos com ela me contou até do restaurante dela, que tá vindo agora pra São Paulo, isso, ó, há tempos atrás ela quer trazer. E você tem que pensar sempre no... Tá, eu tive essa experiência, mas como eu vou passar uma experiência usando as minhas palavras para outra pessoa? Sim. Então, você tem sempre que estar pensando, o que é importante, o que não é. Nos meus 2 anos que eu cobri, eu gravei a aula inteira. Então, tipo, eu tenho... O áudio tá todo vazado, porque até aí é um lugar meio que aberto, eu não tô perto dela, então às vezes falha. E aí você tem que transmitir pro papel e pro seu leitor a experiência. E é um pouco difícil você trazer com palavras, principalmente pra mim, que era a primeira vez que eu tava realmente sendo a jornalista, sabe? Era eu lá, eu que ia ter que escrever, eu que ia ter que pensar nas palavras certas. E você tem sempre aquela síndrome, né? Nossa, eu não vou conseguir escrever. E, cara, você tem que ir com a cara e coragem e falar, consigo sim. Tira a síndrome de impostora de lado e vamos. E eu fui com a cara e coragem e fui. E eu fico surpreendido positivamente, né? E contente, assim, dá um orgulho de ver, porque a Ana tem apenas 22 anos. E, assim, sobre seguir os sonhos, a carreira, claro, os desafios, os nãos e outras N questões. Mas isso tudo dentro também nesse período da faculdade, né? Que são 8 semestres. Isso. Certo? Então, além disso, você também fez parte, e todo mundo conhece aqui, do AGCast, que é uma outra vertente também, né? Outras experiências que agrega. Eu queria que você contasse como foi também, porque para quem não sabe, o AGCast, ela tem uma experiência voluntária dos alunos, né? Então, a gente faz de estudantes para estudantes. Então, a gente sempre traz, assim, convidados, profissionais, professores, para que os outros estudantes também consigam entender melhor sobre o curso. Eu queria que você falasse, assim, dentro de um prisma, né? Sendo jornalista no curso, estudante,
entrando no AGCast e também contar uma coisa que eu também sei aqui, que desde o início do AGCast você tá ali na frente. Então, você já construiu o roteiro, teve momentos que você estava ali fazendo, você fomentou o AGCast, né? Vamos dizer bem assim. Então, eu queria que você comentasse toda essa história do AGCast que você fez parte, faz parte, tá encerrando a faculdade agora, mas assim, eu queria que você contasse toda essa história do AGCast, linkando também como foi o seu processo de aprendizado, de voluntariada, enfim. Bom, vamos começar. Cheguei aqui quando tudo era mato, galera. Tipo as blogueiras. A minha experiência com a GCast começou há uns 3 semestres atrás, mais ou menos. Eu tinha entrado na GCom, já tinha esse projeto da GCast, ainda não tinha dado aquele pontapé inicial. Tinha um episódio que já tinha sido gravado, mas por conta de, gravamos no final do ano, não deu pra postar, então a gente já tinha algumas coisas engavetadas. E aí, no começo do ano seguinte, acho que foi 2024, ano passado, eu falei pra Fernanda, vamos botar o AGCast no ar. Vamos fazer. Tanto que a gente postou os episódios que já tinham gravados. E aí, eu comecei a falar, gente, vamos gravar. Tava eu e o Kaique, então quem acompanhou o começo do AGCast viu que antes era eu e o Kaique de bancada, e às vezes a gente trazia outras pessoas, porque é isso também, é um lugar para os alunos. Então, se tinha alguém da GCom que queria ser entrevistador, queria ter essa experiência, a gente trocava, a pessoa vinha, a gente entrevistava. E é muito engraçado, pelo menos a minha história com a AGCast é um projeto que eu tenho muito carinho, porque eu nunca fiz por conta de ganhar horas, que aqui na GCom a gente ganha as horas extras, mas eu nunca fiz por conta de horas. Tanto que eu falava para meus amigos, gente, eu já bati minhas horas. Eu tô na GCast porque eu gosto mesmo do projeto. Eu gosto de estar lá, eu gosto de gravar. Eu acho que foi um dos projetos que eu fiz na faculdade que eu pude realmente me desenvolver como comunicadora, como entrevistadora. E eu acho que é só comparar um pouco com meus primeiros AGCasts. Eu lembro até hoje, tipo, a primeira vez que eu gravei o AGCast, que eu tava sentadinha aí, eu lembro até a roupa que eu tava usando. Comecei, o Kaique tava junto comigo, e a gente tava tipo, cara, é um formato novo do AGCast, a gente nunca fez isso, mas a gente foi com a cara e com a coragem. E eu acho que o AGCast também trouxe pra mim uma maturidade de olhar e ser uma profissional. De, tipo, eu me enxergo como jornalista muito por conta do que eu faço aqui no AGCast. Por exemplo, quando eu cheguei no AGCast, a gente falava com o convidado, a gente fazia o roteiro. Hoje em dia, a gente tem mais pessoas, então a gente consegue fazer um processo mais unificado para ter qualidade, mas eu sempre fui com a cara e com a coragem, tipo, vamos entrevistar fulano de tal, vamos trazer ciclano e fazer acontecer. Então, é um projeto que eu tenho, tipo, um super carinho. Super, super carinho. Acho que, vou te falar, é até estranho tá aqui ser a minha last dance, como diria o Gabriel, nosso editor, e pensar que, e agora, sabe? Ele tá ali assistindo, gente. É verdade. Só para vocês também entenderem, porque acho importante também as pessoas assistindo, entender como funciona. Aqui tem um estúdio, aqui tem um auditório também, que o pessoal fica assistindo, tem os editores, o pessoal convidado de outros campos também. Olha, a Ana vai mostrar nos bastidores, gente, como tá. Então, se vocês querem saber como é por trás das câmeras, vejam o nosso Reels de bastidores desse episódio que ela vai mostrar. E ainda falar, né? Eu cheguei aqui na AGCast, na GCom. Esse semestre fui super bem recebido pela Ana. Tenho aprendido bastante também de estar aqui à frente, tá? Geralmente eu dou entrevista, no sentido de ser o entrevistado. Agora, estar nesse papel também de entrevistar outra pessoa não é tão fácil quanto pensa, tá, gente? Embora tenha ali o roteiro que ajude, só que tem toda uma dinâmica, né? É nem um pouco fácil, gente. Vocês acham que, eu perguntaria tal coisa se eu fosse você. Cara, vem um dia aqui ser entrevistador pra você ver. Porque é muito engraçado também. Tipo, isso me ensinou muito como jornalista. Porque a gente tá aqui, a gente tem um roteiro. Mas esse roteiro, ele nunca é escrito em pedra. A gente nunca segue 100% o que foi feito no roteiro, porque às vezes o convidado não rendeu numa pergunta que você pensou, ou o convidado falou de outra coisa que é muito legal, e aí na sua cabeça você tem que prestar atenção no que o convidado tá falando, mas já pensar qual vai ser o próximo gancho. Então, por isso que eu acho que era uma coisa é muito legal quando a gente é uma dupla. Porque aí, por exemplo, você me supre um pouco, eu entro depois. Quando você entrevista sozinho, é tipo você por você. Você tem que estar prestando atenção. Tem as nossas câmeras também, então você não pode ser muito tímido. Exato. E a sua cara que tá ali, é você que tá falando. Eu acho que, principalmente pela profissão de jornalista,
é uma profissão que você não pode ter medo de se expor. Uhum. Porque é você que vai estar lá, as pessoas vão te julgar, sim ou sim. Graças a Deus, isso também é o meu trabalho. Eu nunca fui 100% julgada, no tipo, ai, você falou tal coisa errada, não sei o que lá. Tipo, de sofrer hate no AGCast, que sim. até aí já sofri hate em outras redes sociais. Mas, quando você olha e é o entrevistador... Mas, quando você olha e é o entrevistador, é completamente diferente. Porque é você, e você tem que pensar também do tipo, o que meu público ia querer saber? Uhum. O que os estudantes, por exemplo, de aviação iam querer saber se eu tivesse um professor aqui? Então, você tem que ter essa mente também curiosa de pensar, ir atrás. Nunca você pode ficar só nessa caixinha do vamos fazer as perguntas básicas, vamos pensar além. E acho que isso o Edcast me ensinou muito também nessa questão de perguntar, de fazer roteiro, tanto que me inspira, tanto que eu já penso até em fazer o meu próprio projeto de podcast. Então, talvez venha aí. Olha, e aqui falando da rotina sua na P&G e desafios também do mercado, eu vi aqui que você é analista sênior na P&G e, como eu já havia dito, né, 22 anos, com apenas 22 anos. Eu queria saber quais foram os desafios que você enfrentou assim logo no começo ou ao longo da sua trajetória. Também na questão de gênero também, né? Eu acho importante falar isso também. Olha, eu acho que na questão de gênero, eu enfrentei mais nas minhas antigas oportunidades do que na P&G. Uhum. Na P&G eu cheguei faz 5 meses, mais ou menos, então, tipo, eu nunca tive nenhum grande problema nisso. Eu enfrentei mais, acho que nas redes sociais. Eu até já cheguei a comentar nisso em algum AGCast, que eu fiz um vídeo pro TikTok mostrando como era o meu primeiro dia na P&G, sendo analista sênior, aos 22 anos, tipo, comemorando uma conquista. E aí teve gente que foi no meu vídeo do TikTok falar, ela tá mentindo, não tem como você ser analista sênior aos 22 Do nada. anos. Surpresa, gente. Tem. É só você se esforçar e sempre estar um passo à frente. Foi sempre isso que eu fiz. E as pessoas comentando do nada. E é uma coisa que eu até comentei, se for no episódio do Vini Brasa, se não me engano. Por você estar na internet, mostrando o seu dia a dia, por se tornar público, as pessoas já acham que elas têm o direito de falar o que elas quiserem. Então, tipo, tinha gente que falava coisas tão horríveis que eu apaguei os comentários. Teve umas coisas que eu denunciei, porque, cara, gente, eu só tô trabalhando, tô mostrando meu dia a dia. Se vocês não acham certo alguma coisa, desculpa, o problema é de vocês. Mas acho que do meu lado, um desafio que eu sempre enfrentei ao longo da minha carreira é o posicionamento. Uhum. Tipo, você tem que se posicionar, então aí você tem que olhar... Isso eu comecei a olhar recentemente, tipo, questão de imagem pessoal, como você vai estar sentada, em que cadeira você vai estar sentada numa mesa. Por exemplo, reuniões online. Cara, você vai ter que abrir a câmera e se posicionar, não dá pra você ficar só com a câmera fechada. Então, do meu lado, eu sempre tive que trabalhar esse posicionamento para eu ser escutada. E eu acho que isso, minha faculdade como jornalista, me preparou muito. Porque no jornalismo a gente aprende, além de informar os outros, também a comunicação. Como que você se comunica. Porque, para quem não sabe, o curso aqui na IMB é comunicação social com ênfase em jornalismo que eu faço. Então, foi algo até que interessante, né? Que me surpreendeu na graduação, que, cara, eu não tenho só matérias de jornalismo. Eu já tive, por exemplo, matérias que envolviam produção de documentário, que é o que eu estou fazendo hoje. Ou também outra matéria que era sobre comunicação de crises, se eu não me engano. Era alguma coisa assim que a gente mexia com marketing. E foi na mesma época que a Americanas estourou. Então, a gente teve que fazer um case de recuperação, de crise. Então, a faculdade, ela sempre me preparou muito, não só para ser jornalista, mas para ser uma comunicadora. Então, acho que isso foi um pouco das questões. Que, não sei se respondi muito essa pergunta, mas agora eu tô entendendo meus entrevistados aqui, viu, gente? Porque a gente fala, a gente vai, e aí você acaba esquecendo a pergunta. Não, assim, você respondeu sim. E eu, vendo tudo isso, eu queria entender também como é que você equilibra isso, né? Dentro da sua vida, né, pessoal, e a sua vida acadêmica, e a sua vida profissional, que já está atuante. Então, assim, são 3 esferas, ou pode até ter mais, né? Aí fica à vontade para falar. Sendo burnoutada, brincadeira. Eu queria que você comentasse, assim, tipo, até para futuros estudantes, ou estudantes, né, com foco em jornalismo, com esse recorte, assim, quais também conselhos você daria, assim,
Ainda não chegamos no conselho do convidado. Mas eu tô falando assim, conselhos saudáveis durante o curso, né? Eu acho que pra mim, uma coisa que eu faço muito pra equilibrar essa rotina é, primeiro, eu não tô conseguindo fazer muito isso, tá? Porque eu tô trabalhando, tenho AGCast, tô terminando, tô fazendo TCC, também tô produzindo um documentário. Então, a minha rotina, esse semestre, ela tá sendo atípica. Mas antes, uma coisa que eu fazia muito pra sempre tá... Mas antes, uma coisa que eu fazia sempre pra me deixar concentrada e também não surtar, eu sempre fiz atividade física. Então, tipo, era inegociável eu ter pelo menos 40 minutos 4 vezes na semana pra eu treinar. Porque também eu tinha um hobby que eu meio que abandonei quando eu comecei a faculdade, que eu era lutadora. E eu tinha um hobby que eu, antes de começar a faculdade, que eu fazia Muay Thai. Então, eu sempre extravasava, tipo, no Muay Thai, o que eu precisava fazer. Outra coisa que, tipo, me ensinou muito. Então, o que eu deixo de conselho, não de já sendo conselho do convidado, mas para os estudantes que estão me escutando, cara, pensa no que você quer fazer. Por exemplo, eu quero ser repórter. Eu comecei a faculdade, eu ainda não consegui um estágio em TV, mas o que eu posso fazer agora? Tipo, eu posso entrar na GECOM e fazer conteúdos sendo repórter, eu posso me comunicar nas redes sociais, mostrar o que eu faço. Então, sempre pensa no futuro, no que você quer fazer. Óbvio, às vezes você vai mudar de rota no meio do caminho, tipo, não quero mais ser repórter, quero ser escritor. Mas cria um portfólio. E eu levaria muito também os trabalhos da faculdade mais a sério. Porque eles criam um portfólio, realmente. Com certeza, Se você faz... Vou dar um exemplo. O meu TCC de digitais influencers abriu muitas portas para mim no mercado de influência. Porque eu já estava lá. Eu já sabia um pouco mais. Então, você adquire esse conhecimento, você vai aplicando em práticas nos cases. Eu colocaria mais isso para equilibrar, gente, essa vida de ter vida pessoal, ser estudante, trabalhar 8 horas por dia. Cara, vai ter dias que você vai deixar a sua vida pessoal cair, que ela vai estar 20%, e a sua vida da escola vai estar 50%, e o seu trabalho vai estar 50% e vai ser a mais. Ou vai ter dias que, cara, você vai olhar e falar, eu não vou fazer nada na faculdade hoje, eu vou me dar um dia de descanso. Então, você vai entendendo como se adequa a sua rotina, mas óbvio que você não pode deixar os 3 pratinhos cair. É difícil você entender, porque cada um tem uma rotina. Então, pra mim, certeza. Uma coisa que eu encontrei pra fugir mesmo era, tipo, eu vou fazer um exercício físico, porque, gente, realmente, quem me conhece, quem tá no dia a dia comigo, sabe? Se eu não treinar, eu bato o pino. Eu fico estressada, eu bato o pino. Então, tipo, eu tenho que ter o meu tempo. Então, entende também o que você gosta de fazer. Fora de tudo isso. Porque, querendo ou não, estudar na faculdade, trabalhar, meio que se tornam obrigações. Porque, cara, você tem um vínculo, você tem que terminar a faculdade. Mas você tem que olhar também o lazer. Por exemplo, eu posso... Esse ano eu tô me descobrindo pintar Bob Goose, gente. Eu tenho essa vertente. Então, eu fazia isso pra desestressar. Se eu tava estressada, eu pegava minhas canetinhas, pegava meu desenho. Então, entende também quais são os seus pontos de descanso. O que você vai fazer além. E tudo isso sempre vai trazer alguma coisa no futuro. Pode pensar que não. Mas, por exemplo, eu pintar meu Bob Goods me deixa mais criativa, às vezes. E isso me ajuda no meu dia a dia, no meu trabalho, no meu dia a dia. Aprovando roteiros da GCast com as meninas, aqui como apresentadora. Tudo que você faz vai te ajudar a criar um repertório. Então, pensa nisso olhando de outra maneira. Mas não torne isso uma obrigação. Porque a partir do momento que você torna isso uma obrigação, você não vai querer fazer. E a gente viu como a rotina da Ana é intensa, né? E você está fazendo um documentário, como você citou, e eu queria também entender um ponto. O TCC é uma coisa e o documentário é outra, certo? Sim, são duas coisas completamente diferentes. Você já também acumula aí outras, né, demandas. E eu queria saber, então, voltando aqui para o documentário, qual que é o tema central do seu documentário agora nessa reta final do curso de jornalismo? O documentário eu estou fazendo na UC Narrativas Documentais. É um documentário que chama Da Banca ao Feed, onde a gente está investigando o que aconteceu com as revistas. Porque quando a gente olha o material impresso, ele era muito forte, por exemplo, em 2020. Quando a gente olha o material impresso, ele era muito forte em 2008, 2010. As revistas, realmente, elas formavam pessoas. Tipo,
Você sabia qual era a personalidade da mulher pela revista que ela lia. Tipo, tinha a mulher que lia Capricho, tinha a It Girl que lia Vogue, tinha a mulher que lia Cláudia. E querendo ou não, por conta da internet, por conta da globalização, isso meio que decaiu. Então, as pessoas foram pra internet, onde você tem conteúdo de graça, consomem muito mais TikTok. E aí, nisso, a gente quer entender o que aconteceu. Então, a gente tá ouvindo jornalistas, inclusive a gente entrevistou o Rafael Bertaglia, que é editor da Super Interessante, trabalha na Abril, pra gente entender como foi dentro. A gente entrevistou também a Ana Yolanda, que é uma ex-editora da Abril também. Estamos entrevistando professores para entender mais, teoricamente, o que aconteceu. Então, o documentário, ele quer trazer essa questão da nostalgia, mas também entender, tipo, cara, a internet agora tá no lugar das revistas, o que aconteceu. E também a gente tem um lado forte do documentário, que é as bancas. Porque se você sair hoje numa banca de jornal, cara, o que você não acha lá é revista. Você não acha. Eu fui, por exemplo, quando a gente vem pra Vila Olímpia, eu passo por algumas bancas. E hoje em dia, o que tem na banca? Tem coisa de guarda-chuva, Comer. tem coisa de comer, tem outras coisas que não são revistas. E se você olha pra trás, cara, quando tinha, por exemplo, Copa, todo mundo ia pra banca trocar figurinha. Algo, né? Então, elas eram espaços de socialização também. E aí, isso foi se perdendo. Então, a gente entrevista também banqueiros, pode não. E a gente entrevista também jornaleiros. Essa semana até eu fui entrevistar o seu Algaci, que ele tem uma banquinha em Osasco. E a banquinha dele até hoje, cara, só vende revista. Ele só vende revista. Se mantém ali, né? Sim, ele se mantém na revista e a gente quer ouvir eles e entender. Tanto que eu fiquei, acho que 1 hora gravando com ele lá na banca mesmo. 3 pessoas passaram lá perguntando, vende cigarro? Vende carregador? Vende pilha? Vendia tudo, menos... As pessoas procuravam tudo, menos revista. Então, a gente quer entender, cara, o que aconteceu com o mercado editorial. Então, acho que é isso. O documentário, eu vou te falar. Esse documentário tá me dando mais trabalho que o meu TCC. E exige muita sensibilidade também, né? De você ter uma visão ampla de como funciona até a questão da comunicação, hoje em dia, em relação à sociedade, né? Como as pessoas se comunicam, se elas vão ir através de site de fofoca, ou de... Não só fofoca, né? Porque revista também não é só fofoca. Mas você vai procurar tudo na internet. O porquê que deixou como as pessoas se esse informam. analógico, né? Exato, e como as pessoas se informam. Porque, querendo ou não, hoje... Acho que hoje nem tanto, mas no tempo da pandemia, muita gente cai em fake news, porque na internet você pode postar o que você quiser. Hoje em dia, uma coisa que acontece muito é as pessoas pegam um vídeo de AI, faz um vídeo de um famoso falando tal coisa e postam como se fosse uma verdade absoluta. Então, perde um pouco essa questão do jornalista de apurar, ter uma informação de qualidade. E isso demora para ser feito. Você fazer uma apuração, fazer uma coisa com qualidade pro seu espectador. E o TikTok, ele veio e mudou essa forma de consumo. Tanto que as pessoas, elas só veem Reels. Então, a gente quer entender também sobre esse consumo de conteúdo. E aqui, voltando também, né? São 2 pesos, 2 demandas grandes, que é o TCC e esse documentário. Sobre o TCC, como você já comentou, né? Digital Influencer, certo? Não, meu TCC hoje de jornalismo é um podcast. Gente, é tanto TCC que ela já fez com apenas 22... Gente, tô chocada, real. Então, peraí, vamos voltar. O TCC agora, nessa reta final do seu curso, é qual? É um podcast. A gente tá fazendo um podcast chamado Filhas do Vento, onde a gente vai entrevistar mulheres que têm profissões que elas não são valorizadas na sociedade. São profissões meio que invisíveis. Então, a gente quer entrevistá-las, dar esse espaço para elas contarem as histórias delas. É meio um new journalism, como a gente chama. E também entender quais são as pautas por trás. Então, a gente quer conversar. Vou dar o exemplo do meu. O meu, eu entrevistei uma cuidadora de idosos e a gente quer trabalhar a temática do... Porque o ato de cuidar, ele não é visto 100% como uma profissão. Porque quando você pergunta para as pessoas, tipo, cuidadora de idosos é uma pessoa que faz bico. Então, ela não é vista realmente como uma profissão. Outra que eu entrevistei também foi uma merendeira. E aí, eu até conversei com ela, acho que no sábado passado, a Ana Paula, e ela tava me contando.
falam pra mim que eu só cozinho, mas tem dias que eu cozinho 40 quilos de macarrão. Então, por que são profissões desvalorizadas? Sendo que tem histórias lindas por trás, e é isso que a gente quer trazer no TCC. Trabalhar também a temática social, então é a ênfase de jornalista, trazer dados, entender o que tá por trás, mas também ter esse tato de contar a história da pessoa. E assim, como que isso, né, se entrelaça com a sua vivência também, né? Para você escolher um tema e em grupo, né? Como é que isso, como foi o processo de escolha também, assim, de forma mais assim, cara, eu quero finalizar o meu curso, porque é um TCC, quero finalizar o meu curso falando sobre isso, o que que isso entrelaça com o que você acredita, com o tipo de comunicação que você quer passar, até como profissional, né? Você está se formando, como que você acredita que isso impacta também dentro da sua... Eu não vou nem falar início, porque né, já iniciou há muito tempo. Mas assim, nesse período pós-faculdade também. Olha, eu vou te contar primeiro como a gente escolheu. O nosso projeto de TCC não foi fácil. Tudo começou há muitos meses atrás. Sentamos eu e a Sofia, que é a minha dupla da faculdade, que a gente fez todos os trabalhos juntas. E a gente queria fazer um trabalho em dupla. Sendo que pela faculdade a gente não pode. A gente tem que fazer grupos no mínimo de 5 pessoas. Quando era... Depende muito de curso, tá, gente? Dessa vez falaram pra gente, tem que ser grupo de 5. A gente, não. A gente quer ser uma dupla, vamos fazer uma dupla, vamos pensar em alguma coisa. E a gente pensou, vamos fazer um podcast. Porque é um formato que, por exemplo, eu sei fazer muito bem, porque eu tô aqui no AGCast fazendo um videocast, mas tem essa versão de áudio, então já sei entrevistar uma pessoa, eu sei me desenvolver nessa parte, já tô desenvolvida. Mas também a Sofia também já sabia, a gente queria fazer, e a gente queria também pensar num projeto que, pô, se ficar legal, a gente pode fazer depois da faculdade. A gente pode, por exemplo, a gente tá gravando 5 episódios para entregar como TCC, mas se a gente achar que ficou legal e foi bem recebido pelo público, a gente pode continuar. Então vamos pensar no que a gente quer falar. E a gente não queria ir para aquilo que fosse muito mais do mesmo, sabe? Eu vou fazer um podcast de notícia, vou fazer um podcast de curadoria fora do comum, virar uma newsletter, e a gente tava nessa do cara, o que a gente vai escolher? Até que a gente falou, cara, o que eu e a Sofia a gente gosta, como jornalistas, é contar histórias. Foi por isso que eu escolhi virar jornalista. Eu queria escutar as pessoas e poder contar as histórias delas. Então, isso foi muito forte pra mim e pra ela. Tanto que, na primeira vez que eu tava na minha primeira aula aqui na faculdade, pra perguntar, quem você quer ser? A próxima Glória Maria, eu falei pra ele. Não sei se eu tô muito no caminho, mas sempre foi essa minha paixão do coração. E a gente queria contar essas histórias. Então, foi assim que veio a ideia do podcast. E aí, depois disso, a gente foi fazer as nossas pesquisas. Tipo, vamos entender quais são as profissões que são inviabilizadas. Inviabilizadas não, que são invisíveis, que não tem tanta valorização. Então, nisso, a gente foi nessa e estamos aí fazendo podcast. Incrível. E agora a gente chega no quadro do conselho do convidado. Do conselho da convidada. E eu queria saber, Ana, qual conselho, embora já tenha dado vários conselhos durante a entrevista, mas eu queria saber qual conselho você daria para profissionais, aliás, estudantes que estejam começando agora na área de marketing e também de jornalismo, né? Nessas duas vertentes que você já tem uma ampla experiência. Eu queria saber para o público qual conselho você daria. Olha, como eu já tive sentada aí por muito tempo e eu sei de quase todos os conselhos que já deram, eu não vou chover no molhado, mas o meu conselho que eu quero deixar aqui, e eu até escutei isso essa semana da minha terapeuta, que é: você tem um sonho por um motivo. E se você tem um sonho plantado no seu coração, ele não é impossível. Você pode realizar ele daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos. Se é um sonho e você realmente quer que ele aconteça, óbvio, você vai ter que trabalhar para ele acontecer, mas acredita que ele vai realmente acontecer. E tudo que você for fazer, sempre pensa: isso está me aproximando ou me distanciando de quem eu sonho ser, do que eu sonho fazer. Eu acho que seria esse meu conselho. Ana, foi um prazer te entrevistar, né? Todo episódio a Ana está entrevistando aqui, dessa vez foi a vez da Ana. Foi um prazer te entrevistar, sempre aprendo. Aprendi também agora, entrevistando a própria Ana. Rafa, assim, você me deixa sem jeito. Mas tô falando a verdade. Eu nem sou tudo isso, menino. Porque eu cheguei aqui e aí foi assim, vou contar rapidinho.
tava ali, né? Aí o pessoal falou assim, quem quer ficar com as funções? Aí eu falei, eu posso ser host, porque eu tô ali e falo e tal. Só que ao mesmo tempo, quando chega ali, roteiro, aí você vê o tamanho também de todas as pessoas que participam da AGCOM e também para fazer o AGCast, é uma equipe muito grande, né? Que tem a parte de legenda, roteiro, enfim, design, um monte de gente. E aí você fica, né, meio que perdido assim. E foi uma experiência para mim também muito grande estar compartilhando aqui com você, aprendendo também a lidar. Não sei como vai ser o próximo semestre também de fazer o AGCast, mas assim, o aprendizado foi muito grande. Obrigado também pela sua contribuição, né, desde o início da AGCast. E eu queria que agora você falasse as suas redes sociais para as pessoas também te acompanharem, né? Fala aí pro pessoal. Ai, Rafa, primeiro, muito obrigada pelas palavras. Antes de eu já faço meu jabá, gente. Mas, eu fico muito feliz de saber que eu consegui te tocar um pouco como comunicadora. E acho que é isso que eu quero pra minha profissão. Além de me desenvolver, também ensinar as pessoas. E, você tá fazendo um ótimo trabalho. Obrigada. E, gente, pra você que ainda não me conhece nas redes sociais, porque, eu tô aqui há tempos já falando minhas redes sociais, vocês podem me encontrar no LinkedIn como Ana Júlia Faita. Tô sempre disponível para me mandar uma mensagem falando, seja sobre jornalismo, sobre marketing, sobre carreira, porque, gente, é um mundo inteiro da comunicação e é um mundo pequeno. Então, a gente sempre se esbarra. Então, no que eu puder te ajudar, podem me chamar. No Instagram, eu tô como Ana Faita, com 2 As, e no TikTok também, Ana Faita. Para você me encontrar no LinkedIn, Rafael Domingos, no Instagram também como @RafaelDomingos, também 2 As. No Spotify você pode me encontrar também, né? Sou artista, sou estudante de produção musical, fonográfica. Ouçam as músicas do Divo, gente. Gente, escuta as minhas músicas aqui. Faz seu jabá do single Gente, novo. eu lancei minha música ontem, chamada Vem Cá, tá disponível em todas as plataformas digitais. Vão lá conferir. Eu tô usando, inclusive, é importante também falar isso, né? Conhecimentos que eu aprendi aqui na Anhembi, agora no curso também. Já lançava músicas, mas assim, agora tô usando conhecimentos que eu tô aprendendo no meu próprio curso, então tá sendo uma experiência incrível. Lancei agora meu novo single chamado Vem Cá, tá disponível em todas as plataformas. Só pesquisar Rafael Domingos e me encontrar lá. Bom, gente, vocês ficaram aqui com mais um episódio, que esse episódio foi especial do AGCast. Vocês podem conferir no @AnhembiMorumbi e também seguir nas plataformas digitais como o Spotify, o AGCast, para você conferir todos os episódios, inclusive esse aqui, o especial com a Ana Faita. Muito obrigada, um beijo para vocês e até a próxima. Obrigada, pessoal. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.